Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos acompanhando aqui no Papo de Dente mais uma vez. Muito obrigado por você estar aqui novamente. É um prazer ter você aqui conosco, beleza? E ó, tá ouvindo? Som do silêncio, exatamente. Microfones novos, tá? Tivemos muitas reclamações com relação ao áudio. Dessa vez melhoramos, evoluímos, adquirimos, investimos no canal mais uma vez, mais um pouco. Né? Já teve um investimento bem alto, mas graças a Deus conseguimos agora os nossos microfones novos. Então, ó, aproveite aí, olha só a qualidade, muito melhor, muito melhor. Inclusive, vamos deixar aqui na descrição, se você começar a realmente gostar do áudio, quiser um para você também, vamos estar deixando aqui na descrição o link para você estar pegando também os seus microfones, garantindo eles. Aproveita que vai ter Black Friday agora. E se você quiser comprar um microfone parecido com esse aqui, que é muito bom para PC Game, para você quiser jogar seus jogos, conversar com seus amigos no Discord, vou deixar o link na descrição desses microfones aqui que aparentemente, ó, são muito bonitos. Visualmente, na verdade, são muito bonitos. Microfone da Fifine, top, top mesmo, muito bom. Estamos gostando muito da qualidade deles, viu? Espero que vocês também estejam aprovando, viu? E se tiver ruim, depois... Paciência, depois você deixa aí nos comentários o que você acha dele. Mas a gente pelo menos tem gostado até então, beleza? E, bom, vamos parar de abobrinha. Hoje nós temos uma convidada muito especial aqui, a nossa parceira, nossa colega de profissão, trabalha aqui na clínica com a gente. Bom, doutora Evelyn Távora aqui conosco. Também tá o Igor, tá o Vitor, tá aqui, mas hoje nosso convidado é a doutora Evelyn. E aí, doutora, tudo bem com a senhora? Como é que a senhora tá? Tudo certo? Tudo bem, graças a Deus. Estou um pouquinho nervosa, né? Normal. Primeira vez participando de podcast, mas é uma honra estar por aqui com vocês. Maravilha. Doutora Evelyn, ela trabalha aqui com a gente praticamente desde o início da clínica, né? Desde o iníciozinho. Desde o início da clínica ela trabalha aqui com a gente, então é um prazer de verdade ter colegas próximos que já trabalham aqui com a gente, então a gente está podendo trazer esses profissionais tremendamente... A gente sabe que são qualificados, assim como a doutora, é excepcional trabalhar com gente boa, gente que sabe que trabalhar, que sabe fazer muito bem a odontologia. Então é nada mais justo do que trazer pessoas qualificadas para poder passar algumas informações, passar coisas boas pra gente aqui também. Então, primeiramente, doutora, queria saber quantos anos a senhora tem? Desculpa. Bom, eu tenho 29 anos. 29, certo. E de profissão já, de odontologia, já tá formada há quanto tempo? Eu tô formada... Vai fazer 3 anos. 3 anos? Pertinho já. Começou, então, já não começou logo depois de sair da escola, né? Não. O que acontece eu me formei no ensino médio, né? Sim. E em seguida isso lá com 18 anos? Lá com 18 certo. anos. Aí comecei, logo em seguida, na verdade, eu comecei a trabalhar. E aí a odontologia para mim era uma coisa bem distante, né? A questão financeira, todo mundo sabe. Sim. Que a faculdade de odontologia é uma faculdade cara, né? Tem custos muito altos. Então eu não tinha essa condição, né, de entrar numa faculdade. Então foi quando eu comecei a trabalhar, né, numa área completamente diferente, que foi a medicina veterinária, numa clínica veterinária. Sério? Seríssimo. Né? Eu, particularmente, eu nunca nem tive um animal na minha vida. Mas já estava cuidando dos outros. Mas entrei lá e para mim foi um mundo assim completamente diferente, né? Trabalhei lá durante 8 anos, quase 9 anos. Mas entrei lá só provisoriamente e acabei ficando, né? Uhum. E na faculdade mesmo de odontologia, eu entrei depois de 4 anos. Então foi em 2018, foi quando eu entrei. Mas fazia o que nessa clínica veterinária? Então, na clínica veterinária eu trabalhava como operadora de caixa. Uhum. Na verdade, eu iniciei lá como recepcionista, né? Comecei como recepcionista com 2 meses, eu já fui promovida a operadora de caixa. E fiquei lá durante 8 anos e meio. Foi assim um aprendizado para mim, né? As pessoas de lá, eu tenho um carinho muito grande. Inclusive, se alguém estiver assistindo, um beijo bem grande para vocês. Pode falar o nome da clínica? Pode falar? Pode sim. Aqui pertinho aqui da gente também, aqui na Clínica Prontovet. Um beijo aí pro Dr. Aca, pra doutora Rosiane, pra Sigrid. Foram pessoas assim que me apoiaram demais durante a minha caminhada na odontologia, né? Sempre que eu precisei, eles estavam ali de braços abertos para poder me ajudar, então sou muito grata. Maravilha. Foi lá que começou a ter o amor pela odontologia? Eu, de fato, nunca tinha pensado e só depois que surgiu essa ideia. Não. Na verdade, eu tô assim... Tive contato na odontologia lá em 2019. Perdão, 2009, 2010, mais ou menos. Eu tinha só 14 anos, né? Uhum. Eu tenho, para quem não sabe, na minha família somos 4 dentistas. Então,
Ah, já tem outras pessoas que já... Ah, Tem entendi. sim. Temos 4 dentistas na família e na época a minha prima, né, a minha prima mais velha, né, a doutora mais velha, a dentista mais Aham. velha, ela tinha uma clínica de odontologia e na época eu fui trabalhar, né? Cheguei lá também para ser uma auxiliar Sim. do recepcionista. E o que acontece? Com 2 dias, mais ou menos, a moça de lá, que era auxiliar, ela não foi mais. E aí, nesse meio tempo, né, falaram, olha, a gente vai precisar que tu dê um auxílio aqui para os dentistas e tal. Aí eu disse, tudo bem, mas assim, nada muito pesado, até porque eu Uhum. não tinha nenhuma experiência. Sim. É só Vê assim, que com 14 anos, né, tô também, né? precisando disso, daqui lá, só ali pra, né, pra não deixar as pessoas na mão também. E aí foi quando eu comecei a gostar da odontologia, foi nesse contato. E aí, claro, eu comecei lá como menor aprendiz, né? Em seguida, assim, a gente conseguiu fazer um curso, eu fiz o curso de auxiliar, né? Eu sou formada também em auxiliar de dentista e trabalhei lá durante 3 anos. 3 anos nessa clínica. E eu, assim, tinha um amor muito grande, eu adorava auxiliar os dentistas de lá. E eu comecei a gostar. E eu, assim, não me via em outra área. E falava, eu disse, cara, se um dia eu tiver que fazer uma faculdade, que seja de odontologia, mesmo que demore, né? Porque era algo completamente distante da minha realidade, Sim. né? E foi o que aconteceu, né? Gostei, adorava auxiliar. Tinha lá os dentistas, né? A doutora Bárbara, Cláudio, doutor Cláudio, que hoje ele, inclusive, até é professor. E adorava auxiliar a parte de cirurgia. Era uma coisa, assim, que eu ficava eufórica quando eu tava lá. E foi quando eu saí de lá, né? Tava finalizando meu ensino médio. E eu queria muito poder entrar, mas infelizmente não consegui, né? E foi quando eu sei lá na Prontovet, tudo. E passou um tempo, né? A minha mãe sempre me cobrando, olha, tem que entrar na faculdade. Eu disse, mas ainda não tenho condição. E aí até que finalmente consegui, né? Dei o primeiro passo, fiz a minha matrícula. Chegou no primeiro dia de aula, eu muito nervosa. Eu passava muito mal, eu disse, meu Deus, eu não vou conseguir. Eu passando mal demais e muito nervosa, né? E até que eu consegui, eu disse, eu não posso desistir. Eu comecei, eu não posso desistir. E eu sou muito assim, se eu começo uma coisa, eu vou até o fim. E foi quando eu continuei, né? Continuei. Passou ali o primeiro período, foi assim, para mim, quando eu lembro da faculdade, o primeiro período foi assim, o pior período de todos, porque era algo que eu estava parada É há um 4 divisor de é um anos. grande divisor de águas, né, Exatamente. também. Eu É o estava primeiro, na verdade, divisor de águas, né? exatamente. Eu estava parada há 4 anos, então assim, eu não tinha contato com pessoas, com sala de aula, nada. Então, quando eu entrei na faculdade, eu senti um baque muito grande. E os meus colegas, tudo assim, tinham acabado de sair do ensino médio, né? Tanto que do meu grupinho eu era assim a mais velha. E aí eu disse, eu não vou desistir. E aí eu lembro uma vez também que eu desesperado fazendo uma atividade assim, eu não conseguia desenvolver. Aí a minha mãe, tu não pode desistir. Aí ligava pro meu primo, né? Meu outro primo que é dentista também. Sim, nós temos a mesma idade e falava, ajuda a Evelyn e tal. E ele me dava um socorro e graças a Deus, muito grata a ele também, porque me ajudou, né? De certa forma também me ajudou ali. E foi quando foi passando o tempo, né? Passou ali o primeiro ano, aliás, perdão, o Primeiro período, né? período. Período, segundo período, terceiro. E foi indo, foi indo. E graças a Deus consegui terminar. Assim, não foi fácil, né? Porque conciliar trabalho e faculdade não é fácil. Conseguia, não saiu, no caso, ainda estava na clínica veterinária Tava, e tava, estudando ao mesmo tempo. tava. Eu fiquei na clínica até o último período. Estudou de manhã, trabalhava de manhã, de tarde, só de manhã, como é que era? Não, eu trabalhava à tarde. Eu fazia Trabalhava à faculdade de tarde. manhã, saía correndo para ir para casa almoçar, tomar banho e já ia trabalhar. Ah, que pelo menos tinha um horário da noite ainda livre, né? Livre entre aspas, né? Que tem que fazer trabalho, tem que fazer as outras coisas. Assim, o meu horário livre era, eu chegava em casa era 11 horas da noite. Nossa, 11, depois das 11, né? Então, sim. tipo assim, era bem puxado, bem Batalha. puxado. É, Batalha. exatamente. Como muitas pessoas, né? Hoje muitas Sim. pessoas, elas passam por isso. Quem trabalha e faz faculdade é uma correria assim Eu pesada. acho que essa é a realidade de quem, assim, não entrou na faculdade logo depois de formar no ensino médio, né? Tanto que provavelmente você falou, eu era mais. Era mais velha do meu grupo ali. Sim, sim, sim. Provavelmente eles não trabalhavam. Não. Provavelmente eles só ficavam em casa, saía da Sim. faculdade, ia pra casa e pronto. Sim, exatamente. E a maioria das minhas amigas, elas não eram de Manaus, então foi uma coisa até que me surpreendeu muito, que durante a faculdade, quando eu entrei, a maioria dos colegas não eram daqui, era do interior, era de estado. Acontece muito também. E eu fiquei até surpresa. Então eu era a única aqui de Manaus, né? O restante era tudo assim de fora.
E elas vieram para Manaus só para estudar mesmo. Aí eu ficava e disse, ai, eu tenho muita É sorte. muito bom, ficou só isso, né? Na minha graduação, na minha turma, eu tinha muitos colegas que eram de Altamira, do Pará, né? Eu tinha também colegas do Pará. Tinha muito. Do Pará tinha vários, vários. De Sim. Santarém, Altamira, acho que é Oriximiná, eu não sei se é Oriximiná. É Amazonas ou é Pará. Eu acho que é É Pará Pará também. também. Oriximiná. Oriximiná tinha gente. Inclusive, se alguém tá me assistindo aí que era da minha turma e é do Pará, bom, eram várias pessoas, não vou citar nomes, que realmente tinha umas 20 pessoas na minha turma que eram do Pará, eu acho, na época. Então, abraço aí pra você que é do Pará, viu? Mas tinha realmente muita gente que era de fora, que era do interior e vinha pra cá só pra isso, né? A família... Estudei e fiz faculdade na particular, né? Eu era bolsista, Uhum. mas era dentro da particular. E muita gente vinha, os pais financiavam pra eles poderem vir. Eles não vinham trabalhar aqui e fazer. E na minha turma, eu lembro, somente uma ou duas pessoas trabalhavam fora. E a que trabalhava fora, que ficou por mais tempo, acabou saindo. Não Uhum. concluiu ali a faculdade. Concluiu depois e descobri recentemente, inclusive, que ele concluiu a faculdade, se formou há pouco Uhum. tempo, tá trabalhando na área. Eu fiquei muito feliz quando eu vi isso. Né? Dr. Kleber, inclusive, aí se formou recentemente. Eu vi o Instagram lá, eu vi as fotos dele, eu achei fantástico. Eu lembro que na época ele saiu, então. É triste quando a gente. Minha turma começou com 120 pessoas. Com Se formaram certeza. 35. Então, assim, é um absurdo de gente que sai. Todos os anos, né? Tem isso em todas as turmas de odontologia. Na sua foi assim também? Começou uma quantidade absurda de gente, Sim, depois sim, sim. parou? Sim, na minha turma começou com mais ou menos isso também, em torno de 120 pessoas, né? E a turma era muito grande, não tinha condição de permanecer todas aquelas pessoas. E foi quando teve a divisão. Teve a divisão, então 50% foi para uma turma e o restante ficou, nós ficamos, né? E logo em seguida veio a pandemia, né? Aí com a pandemia muitas pessoas desistiram também, né? Algumas pessoas trancaram e retornaram depois, como teve Sim. colegas também que recentemente formou, né, na turma, mas muitas pessoas desistiram naquela época. Então assim, Até por questão de pagamento, né? Para exatamente, pagar ficou mais complicado. Ninguém exatamente, trabalhava. exatamente, tudo fechado, né? A sua faculdade foi a FAMetro? Isso, Tá. estudei na FAMetro e você tocou no assunto sobre bolsa, eu Sim. também fui bolsista, né? Legal. Quando eu entrei lá na faculdade, eu entrei pagando integral, né? E eu entrei com a intenção de fazer o financiamento do FIES. Mas eu vi alguns colegas tendo algumas dificuldades, então eu falei, cara, preciso tentar uma outra forma. E aí foi quando um colega também me falou, por que tu não tenta a bolsa e tal, X? Aí eu disse, tá, eu vou tentar. Aí fiz minha inscrição. Não demorou muito, saiu o resultado e eu ganhei, né? Consegui bolsa aí de 50%, que foi o que me ajudou a continuar. Porque se fosse ficar pagando integral ali com listas de materiais, todo o custo que uma faculdade de odontologia tem, eu não teria condições também de ter terminado. Não, é Então, muito graças a caro, muito Deus, caro. essa bolsa aí que eu ganhei foi o que me ajudou realmente a continuar. Não, é muito caro mesmo, é realmente muito caro. Eu fui fiéis e eu realmente, hoje, tava até conversando com o Dr. Eric esses dias, eu não teria feito se eu soubesse. Se eu soubesse como é a questão do fiéis, eu não teria feito. É Sim. absurdo a questão de juros que fica Depois você depois. paga duas faculdades. Nossa, é muito caro. É, E você fica pagando por quase 10 anos. Como se fosse uma casa. sim. Como se fosse uma casa. Dívidas muito altas mesmo, que a gente nem imagina ter com 18, 19 anos. Você já tem, claro, na minha idade era essa, né? Você já imagina ter uma dívida tão alta, tão absurda. E pra pagar demora muito tempo. Muito tempo. Exatamente. Tanto que até agora não foi paga, né? Então, não terminou a É, situação. Não foi, tá livre ainda na minha disso. turma também muitas pessoas fizeram. E também, além desse financiamento, fizeram um financiamento material. Então, Na imagina. FEAM, né? Também, Isso. Então, você pesa termina a faculdade duplamente. ali já com uma dívida enorme. Então, Exatamente. graças a Deus, assim, em questão de material, eu conseguia pagar, mesmo que parceladinho ali. Meu kit acadêmico, parcelei em 10 vezes. Ia pagando ali ralado, Mas conseguia, mas sem consegui, financiar. sem financiar o material, né? A faculdade me ajudou a bolsa mesmo. A gente tá falando sobre esse negócio de a faculdade ser cara. E eu tenho recebido muita reclamação reclamação que eu digo em forma de comentário Uhum. sobre a odontologia ser muito cara. Isso no meu perfil mesmo. Alguns pacientes mandam mensagem lá no meu canal principal, por exemplo.
Com relação a dentista só rico que consegue ir ao dentista. Dentista quer o nosso dinheiro. Ah, eu fui, tem que pagar um absurdo pro dentista. Mas assim, a senhora acredita realmente que dentista hoje no Brasil é somente para ricos? Ou todo mundo tem um acesso e as pessoas que não vão é porque é questão de prioridade? Elas não dão prioridade para isso e acabam que não conseguem ir ao dentista de fato. Porque... Na verdade, o que eu acho sobre isso, realmente, a odontologia, né, ela tem um custo alto, como eu falei, até desde a faculdade a gente vem, né, carregando isso. Mas, assim, eu acredito também que as pessoas já têm esse receio de chegar até um consultório, né, justamente por conta disso. As pessoas acham que, eu vou lá, vai ser tudo muito caro, às vezes a pessoa não quer pagar uma consulta, mas esquece do tempo que a gente teve ali estudando, investindo, né, e toda essa questão. Mas, desculpa. o material também é caro, né? Exatamente. E sobre. Se realmente acha que é verdade essa afirmação de que dentista é só rico que vai, praticamente. É Não, só pra rico, porque só rico vai ter o dinheiro pra pagar a consulta, pra pagar o procedimento ali. não, eu discordo disso. Até porque eu atendo pessoas carentes, né? Eu atendo pessoas que não têm rentabilidade. E assim, eu acho que é conversando que se entende, né? Eu acho que você tem que priorizar. Muitas pessoas, puxando um pouquinho aqui para harmonização, às vezes as pessoas procuram procedimentos estéticos, mas esquecem da saúde da boca, né? Então, quantas vezes a pessoa quer fazer um preenchimento, mas desculpa, mas a boca ali tá cheia de tártaro, Uhum. né? Tem restaurações para fazer, tem vários O procedimentos. básico não fez, mas quer ficar com o Exatamente. rostinho Exatamente. bacana. Então, muitas pessoas hoje em dia, elas priorizam estética, mas esquecem da saúde, né? E não é só, é só porque é muito caro, é só para rico. Não, gente. Se você der prioridade ali para sua saúde, é conversando que se entende. Então, assim, eu atendo pessoas, como eu falei, né? Pessoas de baixa renda e tranquilo, super tranquilo mesmo. Eu já escutei muito mesmo de paciente. Ah, doutor, vamos fazer só isso aqui da frente porque é o que aparece mesmo. Quando eu sorrio é ele que aparece. Os outros depois a gente vê. Não aparece mesmo, não tem problema. Tá, e aí? Quando começar a doer? Vai ter problema aparecer ou não? Vai fazer diferença? Aquele dente que precisava fazer um canal, por exemplo, vai ter diferença quando começar a doer? Não, não vai. Então, não é porque ele não aparece que não é importante. Eu já peguei casos de pais que não observavam os filhos direito e os filhos só escovavam o dente da frente. Acontece isso muito mais do que eu gostaria que acontecesse. Ah, escova só aqui na frente porque a criança tem 7, 8 anos, ainda não tem a noção 100% da saúde bucal, que não é acostumada desde a infância mesmo, da pequena Ter o infância, da hábito, primeira né? infância, de ir de fato ali ao dentista, o hábito de ir ao dentista. E acaba que só escova aqui na frente, por exemplo, porque é o que vê. E isso repercute para a vida adulta dela. Canse de ver, a gente vai pegar paciente numa consulta aqui, e aí aqui na frente tá tudo certinho. Aí você olha do molar para trás, tá só tártaro, porque ele só escova onde ele vê. Lá atrás Exatamente. ele não vê, ele acha que tá tudo certo. Só que aí quando ele chega no Exatamente. dentista para avaliar, tá um caos. Uma vez eu atendi uma criança, cara, aquela criança ali eu nunca esqueci. Fiquei muito triste, né? Porque assim, como você falou, a criança ela segue um exemplo, né? Se ela vê os pais fazendo aquilo, ela vai repetir. E às vezes os pais eles jogam a responsabilidade para a criança, como foi o caso dessa, né? Ela tinha em torno de 6 a 7 anos e quando eu fui fazer a avaliação, todos os molares dela comprometidos, inclusive já o primeiro molar, que é o permanente, O né? permanente. Muitas pessoas não sabem, mas as crianças, a partir de 6 anos, começam a nascer o primeiro molar e aquele dente ela não vai trocar, já é o dente permanente. Então eles não dão a devida atenção. Se cariar, é só. Depois ela vai trocar esse dente, né? E Aquele na não troca. verdade, aquele não troca. Então, quando eu atendi essa criança, ela tinha uns 7 anos. Quando eu atendi essa criança, todos os dentes dela comprometidos. Quando eu radiografei, era tudo tratamento de canal, Inclusive permanente. inclusive o permanente. E já era para fazer tratamento de canal. Aí os pais, aí a gente explica, né? Todo passo a passo. Aí os pais, não, bora extrair. Cara, super traumático para criança. A gente tentou a extração, a criança abriu um berreiro, né? Sim. E até entendo, até entendo. A gente tentou ali fazer o tratamento o mais pacífico possível, mas realmente os pais em si eles já traumatizaram a criança. Ficavam ali
olha, se você não deixar, a gente vai fazer isso e aquilo, não sei o quê. Aí segura a cabeça da criança e assim... Acaba piorando E a eu, situação. exatamente. Eu, particularmente, eu não gosto de atendimentos assim. Eu sou do time, assim, mais tratamento humanizado. Eu gosto de escutar a pessoa, eu gosto de deixar a pessoa confortável. Eu não gosto de deixar os pacientes com aquela sensação de medo, né? Até porque 90% dos pacientes que eu atendo, eles relatam que já passaram por algum trauma com o dentista, né? Então, principalmente antigamente, né? O dente estava cariado, tinha uma carizinha ali, ia no dentista, o que que acontecia? Arranca. Trai, arranca, pode tirar. Então, quantas pessoas novas eu atendo, né, que já não tem muitos dentes. E aí fala, se eu tivesse essa informação antes, eu não teria deixado. Então, infelizmente é muito triste isso, mas É a realidade. é a realidade Eu já atendi que a gente passa. eu já atendi uma moça de 21 anos que ela usava prótese, PT. Prótese total já. Nossa. Ela, não, é que tava com alguns dentes cariados e aí foram tirando porque eu morava no interior e meu pai decidiu logo ir tirando. E aí tinha outro que tinha uma manchinha. Era algum problema de que ela tomou alguma medicação, alguma coisa assim que manchou o dente e pensavam que era cariado e simplesmente foram extraindo. Ou seja, ela ficou com 2 dentes só na boca, ela extrai logo e bota uma prótese. Foi isso que aconteceu. A menina tinha 20 ou era 21 anos na época. Nossa, nova demais. Muito nova pra estar usando uma prótese total. Sim. Então, assim, pra você ver que dependendo do local e da cultura, e até mesmo dos pais, principalmente pelos pais, porque, como você falou, a criança segue exemplos. Então, se os Exatamente. pais fazem de alguma forma, os filhos vão fazer daquela mesma forma, né? Então, depende muito de como você é criado. Até hoje tem isso, tem essa ideia de que, qualquer coisinha só resolve extraindo. Mas se não, eu escuto também muito isso. Tem chegado, mas não adianta nada fazer canal se depois vai ter que extrair. Olha, nem sempre. Até onde eu sei, o canal bem feito não é pra estar extraindo. Pode acontecer? Pode acontecer, mas não é pra acontecer isso. Certo? Até onde eu sei, Exatamente. pelo menos. Não sou Exatamente. especialista em canal, mas até onde eu sei, Eu também. mas até onde a gente sabe, a gente tem que saber um pouquinho de tudo, né? A gente sabe, pelo menos mais uns 10, 15 anos é pra aquele dente ficar ali, né? Se vai ter outro problema, aí a gente não sabe, não tem como a gente adivinhar, né? Mas enfim, a senhora comentou sobre a harmonização, a senhora tá fazendo harmonização, como é que é essa questão da harmonização orofacial? A senhora faz ainda, como é que tá? Então, quando eu terminei a faculdade, né, apareceu uma oportunidade para fazer uma residência em harmonização e eu agarrei, né? Fiz ali a residência, tudo, terminei. Faço Aqui em Manaus hoje, mesmo? aqui em Manaus mesmo, Certo. né? Terminei a residência e faço alguns atendimentos. Não é minha paixão, desculpa. Mas também não nega, né? Mas também não nego. Se né? vier um Gosto, botox. exatamente. Gosto dos resultados, tudinho. Acho lindo. Mas assim, como eu falei, né, anteriormente, desde sempre gostei de cirurgia, gosto de cirurgia. E eu sempre falava no final da faculdade, assim, tenho aquilo na cabeça, eu quero seguir. E eu queria fazer algo de cirurgia, mas assim, eu não gosto de cirurgias muito extensas. Por exemplo, Por a que, bucomaxila. doutor? É ótimo. Cara, eu não sei, eu tenho ali um trauma, não sei explicar. Negócio de Cirurgia é reconstrução. Aí eu ficava dividida, eu disse, meu Deus, eu gosto de cirurgia, mas eu não gosto dessas cirurgias assim e tal. Doutor Eric tá até chorando ali, ó. O Eric é fominha de cirurgia. Ali é, meu amigo. E aí eu lembro que uma vez uma professora comentou, né? Cara, faz implanto porque é cirurgia, mas assim... Cirurgia é uma cirurgia mais light. Mais light, né? Mas assim, não é algo... Bora fazer aqui uma reconstrução, né? Na face e tal. Então, fiz a residência de harmonização, faço alguns atendimentos, sim, né? Gosto dos resultados, como eu falei. Mas não é algo ali que... Não é o que faz o coração bater mais forte. Exatamente, não é. Maravilha. Não, ele tá falando de cirurgia agora. Você quer contar uma curiosidade? Doutor Eric fez um favor. A gente vai fazer uma cirurgia agora, essa semana que passou. Ele levou o material ali pra gente fazer a cirurgia e tal. E ele separou, né, alguns materiais pra gente fazer. Eu chego na hora lá de arrumar a mesa, tudinho. Ele vai me passando as coisas, a gente vai montando na mesa. Ele não me passa um bisturi. Eu falo, Eric, cadê o bisturi? Não, vou abrir aqui. Quando ele abre o bisturi, olha a lapa do facão que ele me trouxe. Era pra ser uma lâmina... lâmina não, né? Era pra ser uma lâmina 15, pequenininha.
Ele me trouxe uma 24, não foi? 24, meu Eu Deus. pensei que ele ia ticar um peixe lá, Eu ia tava abrir, abrir um bucho de alguém. Eu Aquela tava com uma lapa. 21, já era enorme, a 24 deve ser. Ele trouxe uma pra abrir barriga, meu Trouxe um amigo. tessado, foi. E a cirurgia era de implante. A gente Meu ia fazer Deus. só a abertura do local, fazer Aham. só o círculozinho pra não precisar fazer um corte muito grande. Uhum. Mas a lâmina era maior do que o espaço do dente. Não tinha nem Nem como. entrava. Não entrava, a lâmina era maceta, era o meu polegar. A lâmina é o Meu meu Deus. polegar. Eu, rapaz, como é que tu traz um negócio desse? Não, acho que eu troquei. A gente conseguiu lá trocar por uma 15 na hora. E aí conseguimos fazer a cirurgia. Mas aquela não ficou pra nada. Eu tava pra tacar no bucho dele lá, que ele me trouxe uma lâmina gigante. Mas tudo bem, isso acontece. Coisas da cirurgia. Mas voltando ao negócio, então, da harmonização, não é mais o que move, bom, pelo menos nunca foi, né? Só é a questão de oportunidade de aprendizado que teve. Na verdade, quando eu fiz a residência, né, eu esperava uma coisa assim, esperava assim, eu vou trabalhar só na harmonização. Talvez, né? Só que terminou ali, eu não achei que foi algo ali que Impactou, né? impactou exatamente pra mim, né? Por exemplo, na minha família, como eu falei, né? Sim. Somos 4 dentistas, 2 deles trabalham muito na harmonização. E eu até tentei, né? Até porque a demanda também meio que te obriga, né? Sim. Muitas pessoas, quero fazer isso, quero fazer aquilo. Aí tu fica, cara, A minha mãe quer fazer. Eu não Tô pra posso- lhe mandar ela. não posso perder dinheiro. Então, aí foi quando eu engatei, né? Apareceu oportunidade também. Sim. Eu sou muito assim. Apareceu oportunidade, bora agarrar. Bora agarrar, porque às vezes ela não bate 2 vezes na nossa porta, Exato. né? Então, Você tem que estar preparado. exatamente. Então, apareceu essa oportunidade, eu fiz. Mas quando terminou, aí eu fiquei assim, eu disse, cara, já não é aquilo ali que... Tá sabe? mexendo comigo. Exatamente. Mas, eu faço assim, alguns atendimentos, faço preenchimento labial, faço botox, né? Muitas pessoas não sabem a diferença do botox pro preenchimento. Mas Eu, particularmente, eu sempre confundo, na verdade. É, Não é minha área, tá? igual a minha mãe. Minha mãe Harmonização também. não é minha área. Ai, olha, aquela moça fez um botox, tá a boca dela muito grande. Eu disse, mãe, não é botox, é preenchimento. E o que acontece? O que é botox, primeiramente? O Eu não sei, botox, por ele favor. vai suavizar as linhas de expressões. Por exemplo, você levanta a sobrancelha, vai aparecer Sim. um monte de ruga. Sim. Então, o botox, ele vai suavizar. É pra tirar aquelas rugas. Exatamente, né? Certo. E é um tratamento assim, né? Você vai fazer uma vez e pro resto da vida tá ok. Não. Então, não. botox não é no lábio, por exemplo. Não. No Ah, lábio entendi. você vai ter o preenchimento. O preenchimento é o que vai volumizar. É. Entendi. Boca, malar, que é essa região aqui do zigomático, mento. Então, tudo que for volumizar e mudar ali a estrutura do seu rosto já é o preenchimento. O botox mesmo, ele vai tratar ruga, pé de galinha, que fica aquelas ruguinhas quando você sorri, Sim. né? Então, essa que é a diferença. Esse é o bigode chinês, que aqui é o nome, né? Exatamente. Que ele O tira bigode também. chinês, exatamente, já é com o preenchedor. Não é botox, então. Não. Apesar de ser uma linha, não é... Não é. Não é porque o que Entendi. acontece? Esse bigode chinês, ele já vem por conta da queda aqui, ó, da bochecha, entendeu? Dessa pele. Então, não somente com preenchedor, mas também pode ser utilizado os fios de sustentação. Porque se tá marcando é porque já teve a pitose aqui da região. Sim, já entendeu? desceu ali Exatamente. E aí, alguns tratamentos também a gente pode utilizar tanto o preenchedor na região do zigomático, né, do malar, que vai dar aquela sustentação, né? Então, suaviza aqui a questão do bigode chinês. Ou então os fios, que também vai fazer o tracionamento da pele, sabe? E aí, às vezes, a gente usa ali um preenchedor pra dar um retoque, digamos assim, né? Mas resolve mesmo? Resolve assim... Fica bonito, fica legal mesmo? Sim, ou com é só pra certeza. dar um aprimoramento ali? No caso do preenchedor? O preenchedor que dá volume, né? Sim. Isso. Sim, com certeza. Ele realmente tira ali aquela marcação que fica, sabe? Rejuvenesce a pessoa. né? Mas tudo depende de caso para caso, porque tem casos que a pessoa tem uma pele muito fina, já tá com aquela pele muito caída, então só o preenchedor a gente vai só ali dar volume que não vai ficar legal. Entendi. Então Aquela pele pesada vai estar... doutor Eric. Mas... Doutor Eric, não, Bora botar um desculpa. fio, bioestimulador. Não, acho que ele se encaixa no perfil lá. Bota sua cara aqui na câmera, doutor. A gente fazer um estudo de casa. Eu acho que a casa dele já não tem como mais, não. Já foi, já. Ixi, Tem, haja fio, meu amigo. tem Pode pegar sim. fio de cobre pra botar aí. que Tem não dá- como, ó, tem como. Tem dinheiro, dá pra fazer. Tinha alguém que falava isso, era algum governador, né, daqui que falava isso, né? Tem dinheiro, dá pra fazer. Então, ó, tem dinheiro, a gente faz. Mas, o Vitor tá com o rostinho de bebê. Daqui a um ano, quando o filho dele nascer, acorda... Não? Ainda não, não podia, né? Desculpa, não podia falar isso Deus, ainda, até Vitor. eu Desculpa, fiquei. anunciei aqui, desculpa.
Não era pra falar ainda, né? As madrugadas acordadas aí. Então, É doutor. sério isso? É não, é não, é não. Ah, é verdade, sim. É muito. Então, essa questão, por isso que eu perguntei se dá certo, doutor Eric, muito bem lembrado, obrigado. Com relação à expectativa do paciente, porque assim, a gente falou, mas vai tirar a ruga, vai tirar a linha de expressão, ou então vai dar um preenchimento, vai fazer um volume na boca. Tem como, de fato, a gente mostrar para o paciente, por exemplo, quando a gente vai fazer lente de contato, a gente pode fazer um planejamento digital, escaneia e faz o planejamento digital. Na harmonização, a gente consegue fazer isso também, para trabalhar exatamente essa perspectiva do paciente, ou expectativa do paciente, o que ele espera que aconteça e o que de fato pode vir a acontecer. A gente consegue trabalhar isso na harmonização ou é muito mais difícil? Consegue, sim, com certeza. Assim, eu particularmente, existe a forma digital, né, que você consegue ali mostrar ali algo que chegue perto do que realmente vai ter o resultado. Mas eu, particularmente, o que eu faço com os meus pacientes? Eu explico, né? Faço a consulta, vejo qual é a expectativa do paciente. Olha, o teu caso é isso. E mostro para ele, a gente vai fazer aqui um preenchimento labial, né? Bora colocar, que é o que mais as pessoas procuram. Eu mostro, Você olha. quer que ele fique com um bocão assim, igual a da Angelina Jolie. Exatamente, exatamente. Faz Aí eu dinheiro, mostro. faz dinheiro. Vai ficar legal. E muitas pessoas Jolie. nem procuram porque acha que não precisa. Mas, na verdade, o preenchimento labial ele vai hidratar, vai deixar um lábio bonito, sabe? E tem paciente que tem um lábio pequenininho, né? Bem fininho, que bem também fininho. é importante fazer, Exatamente, exatamente. Então, paciente com aqueles lábios que ficam assim, sabe? Quando fica envelhecido, com aquelas linhazinhas. Ruga até no lábio, né? Exatamente. Então, com um preenchimento labial, a gente dá um tchan, né? Fica Show. bem bonito. Então, assim, vejo muito a questão da expectativa do paciente, o que ele realmente quer, o que ele deseja, e falo, olha, isso vai ficar legal em ti, isso não vai, a gente pode melhorar isso, melhorar aquilo. Mas existe a possibilidade de mostrar ali um depois, né, de forma digital, para o paciente, sim. Isso através de escaneamento, foto, como é que faz? De programas mesmo. Tem alguns programas que você, né, ali coloca a foto do paciente, vai fazendo ali as... Tem como fazer uma simulação, né? Exatamente, essa é a palavra. Mais ou menos uma simulação, né? Entendi. Mas então, eu não consigo falar muito sobre isso também, até porque eu não trabalho de forma digital a questão da harmonização. Mas eu já vi, com certeza existe. Como você falou, não é o que Exatamente, o seu carro-chefe hoje, né? Não é o que lhe leva a fazer o seu dia a dia, né? Entendi. Então, se a harmonização não é o que te faz bater o coração mais forte, é a cirurgia, então. Hoje eu faço atendimento clínico geral, né? Uma vez eu até comentei com o Eric. Cara, eu gosto, assim, de trabalhar dentro da boca do paciente, né? A questão da harmonização eu faço, mas ali ok. Mas eu gosto de me sentir dentista. Eu me sinto dentista trabalhando dentro da boca do paciente, né? E gosto da parte de cirurgia. Então, é algo assim que realmente... Cirurgia e implantes. Cirurgia e implantes. Mas assim, cirurgia no geral mesmo, tipo uma extração, a questão do implante também. Só não pode ser nada muito grande. Mexer na maxila, assim, não, por exemplo, já... É porque, assim, já vejo isso mais pra parte da buco, né? Sim. Então, a buco, por exemplo, é uma coisa assim que talvez eu não faria. Até recebi o convite recentemente. Não, cara, é demais pra mim. Tá bom eu aqui na implante. Nada, doutor, é show, é fácil, a senhora vai gostar. Ou não sei. Não, mas realmente tem que ter um sanguezinho um pouco mais frio, até mesmo para tratar com os pacientes, porque dentro de uma cirurgia, assim como em qualquer outra parte do corpo, a boca também está inclusa no corpo. Então, se o paciente opera o joelho, por exemplo, ele não vai andar, ele vai ficar com o joelho dolorido, vai ter que ficar deitado, porque ele não vai conseguir, ou sentado, enfim, mas geralmente ele fica com o joelho imóvel para não andar, né, até se recuperar. A boca não é diferente. E aí a gente às vezes faz uma cirurgia em boca e o paciente acha que no dia seguinte ele quer comer um McDonald's e que tá tudo certo, que não vai sentir nada, que ele pode ir pra academia, que ele pode fazer tudo, só porque ele não sentiu dor na hora da cirurgia. Porque foi tudo bem, porque pode ter sido rápido. Mas o processo inflamatório tá ali, mas a cicatrização precisa acontecer. A recuperação ainda tem que ser... tá existente naquele momento ali do paciente, a cicatrização dele, né? E se ele não respeitar aquele pós-cirúrgico, ele vai ter todo um problema. Né? Eu vejo muita dificuldade na área da cirurgia com relação a isso. O paciente não respeitando o pós-cirúrgico ou então negligenciando a medicação porque eu não tô sentindo dor, não vou tomar.
Mas não é porque ele não tá sentindo dor que ele não precisa tomar uma determinada medicação. Ele pode evoluir, pode ter uma infecção ali, e aí ele começa a sentir dor. Aí ele vai querer tomar o remédio, aí ele já vai estar com um problema instalado. E a gente tá passando, às vezes, pra ele não ter problemas, né? E na sua realidade, tem tido muitos problemas com relação a isso também? Como você falou, começou mais com a harmonização e agora tá realmente mais na cirurgia. Como é que tá sendo essa experiência? Tá tendo muitos problemas com relação a isso, por exemplo? Ou qualquer outro tipo de problema com pacientes? No Assim? caso de complicação, essas É, coisas. também. Mas paciente teimoso que não quer tomar Não. medicação, ou, Na enfim. verdade, eu já tive, né? Eu sempre busco acompanhar meus pacientes. Eu já tive, fiz na época da faculdade. Fiz a extração de uma paciente e logo em seguida, eles não levam a sério, cara. Não. A gente dá receituário, a gente dá atestado, olha, repouso. E eu sempre faço, eu faço um papelzinho com a recomendação, tudo direitinho, pra não ficar nada batido, passar batido. E quando foi essa paciente, aí eu ficava acompanhando ela pelos stories, né? Quando eu vi, ela estava trabalhando normalmente no dia seguinte da cirurgia. E aí passou assim, acho que uns 2 dias, ela começou a reclamar, né? Que tava com incômodo e tal. Aí eu disse... Sempre. Mas assim, não reclamou pra mim. Eu vi ela postando, né? Só falou... Aí ainda bem que ela se assumiu. Ela falou, ai, vou descansar, vou repousar pra me recuperar. Vou fazer o que eu deveria ter feito desde o início. Exatamente. Aí o que eu fiz, eu tirei um print. Eu disse, bom, estou respaldada, qualquer Exato. coisa que Se aconteça. o juiz né? perguntar, tô aqui. Tô respaldada, porque a gente passa as recomendações, mas nem sempre todos os pacientes seguem. Né? Agora, claro, não posso generalizar, porque realmente todos os meus pacientes, né, depois de lá pra cá, graças a Deus, não tivesse nenhum problema em relação a isso. O complicado é que realmente tem muita gente que acaba fazendo, não seguindo e tá tudo bem. E aí tem pessoas que acham que aquela famosa frase, pau que bate em Chico não bate em Francisco, né? Para algumas pessoas a cirurgia não deu problema, nem o pós-cirúrgico foi tranquilo, elas foram fazer alguma coisa. O problema é que quando a outra pessoa vê aquilo e pensa que comigo vai ser do mesmo jeito, não é, cada organismo funciona de uma forma. Inclusive, se a dona Sâmia estiver assistindo a gente aqui, né, Dona Sammy, a gente fez uma cirurgia nela há um pouco tempo atrás. E a gente fez a cirurgia e falou, olha, repouso e tal. E no dia seguinte ela tava no meio do rio, tomando sol. A gente falou, a gente desgastou osso na cirurgia, fez corte, fez tudo, ela tava com os pontos. E no dia seguinte ela tava no meio do rio, passeando, foi pra algum hotel de selva, alguma coisa assim. Passou 2, 3 dias, parece que pra lá. Esse solzinho maravilhoso daqui. Foi pra despedida de solteiro, se eu não me engano. Se ela estiver assistindo, ela vai comentar aí embaixo. Graças a Deus, com ela, não deu problema. Graças a Deus. Mas não era pra ter feito. E mesmo assim, tudo bem. Ela não passou mal, tava ali, tomou a medicação e deu tudo certo. Mas não é porque nela deu certo, mesmo ela não fazendo o pós-cirúrgico certinho, que todo mundo vai ser igual. Né? Cada organismo... Sim. Diga, doutor. É verdade. Alinhar, se não sei se captou no microfone, alinhar a cirurgia, já pensou em alinhar a harmonização à cirurgia? Existe, né? Sim, Existe sim. isso. Inclusive, o meu primo que trabalha com harmonização, ele tá nessa área. Ele já faz isso. Exatamente. Né? Mas em questão de mim, por que eu não alinho? Como eu falei anteriormente, eu cirurgia gosto de trabalhar aberta. dentro da boca. Fora, eu não sei explicar, gente. Eu não sei explicar. É algo assim que, talvez um trauma de criança, não sei. Mas, fora da boca do paciente, eu acho já muito invasivo. Pra mim, Evelyn. Então, eu não consigo. Eu já fiz, né? Fiz durante a minha residência, fiz uma lipo de papada. Eu achei, assim, um procedimento demais. Achou invasivo, né? Muito. Não gostei. Pra quem nunca viu, não pesquise porque você vai se escandalizar mesmo. É um procedimento... Assusta a primeira vez que você vê. Então, eu não gostei. Até a minha mãe fala assim, eu não consigo entender. Tá lá com a boca do paciente toda aberta e não sei o quê. E não sente nada, mas se for um corte no corpo da pessoa, eu não me sinto bem. Eu não sei explicar. Talvez foi um trauma de criança, né? Uma vez eu caí, machuquei minha mão, eu via muito sangue ali, tudo pra fora. Então, ali foi um desespero pra mim. Então, talvez isso seja um trauma ali lá da infância, gerado, né? Entendeu?
É Então, porque a assim, lipo de papada, de fato, é você buraco faz no pescoço, e né? você faz o descolamento, né? De toda essa Sim. pele aqui, tudinho. E depois vai fazendo ali pro cara, aquilo ali eu achei. Eu fazendo assim, eu disse, meu Deus. Nunca mais. Nunca mais. Me tira daqui, por favor. É, eu imagino. Mas deu tudo certo. Porém, é algo assim meu mesmo. Eu não sei explicar. Sim. Mas sabe fazer, o que importa é que se uma eventualidade aparecer aí, se você quiser. Mas. Era isso, doutor? Era. Maravilha. Pois é, doutora. Aproveitando que você estava comentando sobre isso, você se formou. Aliás, sobre aquela questão da formação, que se formou um pouco mais tarde, só para voltar nessa situação. Uhum. Você teve uma experiência que muitos hoje não vivem, que é a questão de ter saído do ensino médio, não ter entrado na faculdade direto, ter vivido uma profissão ali, mesmo que não a carreira, né, digamos assim, mas viveu outras histórias e só entrou na faculdade depois, certo? Lá foi aos 25 mais ou menos, 24, 25 anos, foi? Eu entrei. Ah, tem 3 anos de formada, 29, tem 6, foi quantos anos essa faculdade? 5? Número 21, 22 anos, né? Foi mais ou menos. Maravilha. Não foi tanto tempo, mas teve Não, foi com uns 22 tempinho aí. anos. 22 anos que eu entrei. Maravilha. Teve um tempinho aí, então, pra entrar. Teve um certo período pra pensar se de fato era harmonização, se de fato era Odontologia. a odontologia que queria mesmo, né? Recomendaria ainda hoje começar a odontologia? Pra alguém que tá agora, por exemplo, tá pensando se vai começar a odontologia ou não. Recomendaria começar? Com certeza. Eu recomendo sim. Assim, muitas pessoas se formam, né? Tem aquela expectativa lá em cima, porque eu vou ganhar rios de dinheiro. E não é assim, gente. Não é. Não é fácil. Não só como odontologia, mas qualquer outra área. Tudo que você vai começar ali, o início é difícil. É ralado. Você tem que persistir para você ter um resultado depois. Então, assim, se você tem o sonho de fazer uma faculdade de odontologia, persista, persista. Não é fácil o caminho, mas se é o seu sonho, continue. E assim, eu sou do time que eu nunca vou te desanimar. Se você tem vontade de fazer uma coisa, vai lá. Eu busco sempre te incentivar a fazer algo, porque foi o que aconteceu comigo, né? Como eu falei, eu trabalhei na área. Falei que se eu fosse iniciar uma faculdade que seria de odontologia. E quando eu terminei o ensino médio, eu via muitos colegas assim fazendo áreas assim, só porque passei no vestibular, vou fazer. Eu disse, cara, eu não consigo entender, você vai perder tanto tempo da sua vida pra fazer algo só porque passou e de fato não é algo que tu quer, algo que te move, entendeu? Eu disse, não, pode demorar o tempo que for, mas se eu tiver que fazer uma faculdade vai ser odontologia. Já tava certo, Já tava certo, super certo. Ixi, desde lá de 7 anos, 15 anos, né? Então só foi questão mesmo financeira que só não a começou. questão financeira mesmo. E assim, se alguma pessoa tiver essa mesma questão, né? Porque nem todo mundo tem dinheiro ali para custear. Muitas pessoas dependem dos pais, outras trabalham. Eu, no meu caso, eu trabalhei, paguei minha faculdade, paguei meus materiais. Né? Não tive a ajuda dos meus pais, de certa forma, né? Porque meus pais... Tinha um apoio, mas não tinham ajuda apoio, financeira, exatamente. porque era assim, caro, de fato. Exatamente. E meus pais também não tinham essa condição, né? Então, eu trabalhava ali, falava. Jesus, só eu sei o que eu passei. Mas custeava tudinho, e graças a Deus. Levou muita mordida de cachorro. De vez em quando? Não levei. Mas passei muitos perrengues. Mas assim, deu certo. Graças a Deus deu muito certo. Maravilha. Eu pergunto isso porque, como eu falei, 17, 18, 19 anos, a gente tá saindo do ensino médio e a gente não tem muita certeza do que fazer da vida. Não sabe se aquilo ali que a gente vai fazer realmente é pra nossa... É a profissão certa da gente, né? Então, às vezes a gente pode entrar por um caminho, principalmente na odontologia, falou, mas eu entrei e não me apaixonei como eu pensei que eu fosse gostar da harmonização, por exemplo. A pessoa, assim também é na faculdade. Entra, não sabe se vai gostar, não sabe se vai ficar, poxa, é isso mesmo que eu quero, é isso mesmo que eu vou levar pra minha vida, e aí depois acaba se frustrando. E aí sai da faculdade, e como você falou agora, é tudo muito caro. É muito absurdo o valor da faculdade. Pra quem não sabe, uma faculdade de odontologia hoje tá em média R$2.000 no valor, assim, médio mesmo, tá?
Vocês podem comprovar isso pra mim, é verdade? Uma faixa de 2.000, né? Mas é iniciando o curso ou é só lá pro final? Porque na minha época foi outra, então começou com 1.000 e alguma coisinha só. Todas começam e depois vão aumentando o valor no final. Todas são assim. Mas a base Tem inicial. Tem um reajuste anual, né? Mas no início, assim, tá uma faixa de. Então, nessa média aí. Né, quase, dependendo da faculdade também, né? Pelo menos no meu tempo era em média ali de 400. A meu foi por aí, E vai tendo reajuste, né? No final vai pagando um valor maior. Apesar de eu ter sido fiéis, eu sempre tinha como é o nome, meu Deus? Um recibo, uma nota, alguma coisa que eu sempre vi o valor. Era o meu caso também. Por isso que eu, assim, no início, o meu era mais ou menos essa média. E aí depois ia tendo reajuste. Aí começou por isso e depois eu sei que hoje em dia é R$ 2.000. Então, assim, em média, né? Cara, tem que ter são R$ 2.000 todos os meses durante praticamente 5 anos. A minha faculdade foi 4. Fora o material, né? Fora o material. A minha faculdade foi 1 ano a menos. Lista, meu Deus! Então, são 5 anos, que geralmente todas as faculdades praticamente são 5 anos pagando R$ 2.000 por mês. Fora os materiais, que a cada 6 meses é uma lista nova, completamente repleta de materiais ali, cheia de coisas para você comprar. E tem coisas que você nem usa, mas tem que comprar. Muitas coisas, não são poucas que a gente não usa, não. São muitas coisas, né? Coisas que talvez, como falou, faz prótese, harmonização hoje. Aliás, faz harmonização, beleza. Mas na época não tinha nada para comprar de harmonização. Mas prótese tinha. Trabalha com prótese hoje, com o mesmo material? Articulador, por exemplo, usa hoje? Não. Articulador é uns R$ 1.400? A gente não... eu vendi o meu. Uns 1.200, mais ou menos. Então, eu vendi o meu. Eu saí da faculdade, terminei a faculdade, dei um tempinho depois eu vendi o meu articulador, porque eu não usava. Já tem outra questão também. Não trabalho com essa parte, né? Existem os grupos também de odontologia que muitas pessoas desapegam, né? Sim. Então, por exemplo, o meu articulador na época eu comprei muito baratinho. Comprei assim, de segunda, terceira, sei lá. Mas foi muito baratinho. Então, algumas coisas que te facilitam. Essa é uma ideia boa para quem tá dentro da faculdade, está começar a questão de listas, é procurar esses grupos, né? Tem onde? No Facebook, geralmente? Tem no Facebook, mas o meu mesmo era no WhatsApp. Já tinha. Às vezes os colegas mesmo, tô participando de um grupo, então manda o link. Aí você entrava e todo dia as pessoas estão ali postando material com os valores mais baratos, né? Às vezes coisas que estão próximas do vencimento, né? Para você usar em laboratório, claro, né? Paciente nunca, pelo amor de Deus. Não dá para usar. Material assim. Mas para laboratório, nossa, na época eu não sabia disso, mas na época gastei assim muito. Eu não tinha essa informação. Gastei muito com os materiais que às vezes a gente nem usa e vai pro lixo, né? Porque vence, não dá mais para utilizar, vai pro lixo. E material que não é nem descartável, né? Não é nem líquido, um pó que tem lá que a gente usa, mas é clínico mesmo, material, algum espátula, alguma coisa que a gente acaba não tendo utilidade hoje pra gente, né? Aqueles calcadores de amálgama. Pensei exatamente nele. Eu tive que comprar um kit gigante. Até hoje eu tenho todos. Vitor, teve que comprar pra tua faculdade? Pediram? Olha aí como é coisa boa. Ele tá na modernidade. Na minha época, tipo, eu usei, tinha um amálgamador pra fazer lá. Nós usamos também. Usamos, Eric. Olha aí, ó. A justificativa que deram pra gente foi que, se tu passar no concurso e for pro interior, vai ter que saber, porque pode ser que use lá no exército, alguma coisa assim. Tá, tudo bem, vamos aprender. Mas de fato, eu nunca usei, eu não preciso e sei nem por onde anda esse meu material. Até um dia desse eu tinha uma cápsula de amálgama. Eu disse, meu Deus, por que eu ainda tenho isso? Eu guardei uma também. Eu joguei fora depois, mas eu guardei por um bom tempo. Aí eu mudei 3 vezes já de casa, não sei nem por onde anda. Guarda, é uma relíquia, assim. Faz um cordão com um amálgama. Mas Pois é tudo muito caro, muito caro. E essa é uma dica boa para quem tá na faculdade hoje, é buscar grupos de desapego, de fato. Assim como o pessoal faz... Não posso falar de dente para canal, porque aí chamam de outra área. Não pode, né? Não pode fazer esse negócio. Mas o pessoal arrumava dente de canal com outras pessoas lá. Sempre tem esses mercados aí clandestinos, né? Mas, enfim... Busque sempre pessoas que já estão na área há mais tempo, que sempre vai ter algum material ou outro ali que você vai poder acabar pegando e utilizando para sua faculdade, né? Inclusive eu vendi, né? Terminou a faculdade, ainda tentei ali, eu gosto de ter os materiais, tudinho. Já tentei ter a minha lista ali de endo, né? De canal. Cara, tentei, eu disse, não gosto, não quero, deixa pro André. Canal.
Me desfiz de tudinho. Aí botei, anunciei e vendi todos os meus materiais de De... Não fazendo hoje, então. Nem, quero- nem um Quero nem uniradicular. acordo. Maravilha, também não. Canon é muito ruim. Quando aparece, ai... Canon- Radiografo, André, pelo amor de Deus, socorre. Não, canal é... Eu mando pro André. Canal é... Não gosto também. Também Eu... não gosto. Não bate, já teve. Eu trabalhei numa urgência, eu só fazia isso praticamente. Não era canal inteiro, mas eu fazia o acesso, que era só remoção do nervo ali, tirava a dor do dente do paciente e pronto. Madrugada, 3 da manhã o paciente chegava, eu só fazia a remoção do nervo e tava tudo certinho. Inclusive, Dr. Jones aí, se estiver assistindo, obrigado pelas oportunidades. Assim como a senhora começou, eu também comecei como estagiário numa clínica e foi lá, de fato, que eu... Nossa, que incrível a odontologia é. Eu vi as pessoas chegando chorando lá e saindo sorrindo. Foi aí que eu me apaixonei e decidi trabalhar com odontologia também. Claro que aí eu pensava que eu ia gostar de canal por causa da área ali, mas depois eu vi que canal não é minha praia. Foi na faculdade também. Eu achei que eu fosse gostar. Até tirei uma foto uma vez, aí uma pessoa falou assim, nossa, tu parece muito, tem muito cara de endodontista. Só a cara. Aí eu disse, cara, será que eu vou gostar? Só que assim, eu não tive uma experiência muito legal na faculdade. E talvez isso tenha me traumatizado também. Sim. Então eu, cara, não quero. É uma área que tem que deixar pra quem gosta mesmo. Né, Eu acho que Eric? O que todas. você acha? O Eric ama canal. Amo. Tanto é que eu passo os amores todos pro Dr. André também. É tanto amor que transborda pra ele, né? Exatamente. Não, eu queria fazer uma pergunta mais específica com relação, de novo, à harmonização. Na graduação, a gente tinha a situação de que, embora já tivessem disponíveis algumas tecnologias, como o ultrassom para fazer a remoção dos tártaros e tal, não era nos possibilitado utilizá-los na graduação, o que eu acho um erro. Eles deveriam ensinar realmente a técnica manual, mas oportunizar também a utilização das novas tecnologias. Afinal de contas, você vai sair e tem que saber tudo, né? Ou pelo menos espero que você saiba um pouco de cada coisa. Na harmonização, também tem essas tecnologias? Por exemplo, um laser, algum aparelho que, por exemplo, dê percentual de gordura facial ou qualidade de pele, tem alguma coisa assim? Tem alguns equipamentos sim na harmonização, por exemplo, tem um ultrassom que ele ajuda a estimular, né, a questão do colágeno, mas claro, é aquela questão, você coloca o produto, o aparelho ele vai potencializar, então ele ajuda a melhorar a questão da qualidade de pele, questão de bigode chinês, porque tudo vai ter um tracionamento da pele, né? Então existem alguns equipamentos sim que ajudam na questão da harmonização. Sim. A harmonização, alguma vez você viu eles trabalharem junto com a parte de fisioterapia também? Porque a fisioterapia tem aqueles aparelhos que emitem aqueles sinais elétricos bem com baixa intensidade, né? Que faz aquela contração involuntária. Também tem essa parte na harmonização ou não? Essa contração que tá falando é tipo... Tipo de fisioterapia? Não. É mais fisioterapia mesmo que usa. Não, porque eu pensei da seguinte forma. Já que é uma situação de flacidez de pele, né? Ou talvez assim um músculo não é muito estimulado, alguma coisa assim, que essa estimulação da musculatura facial interferisse também na harmonização. Talvez o que tu esteja querendo falar é sobre, por exemplo, a onda, né? A onda da frequência. Isso. A questão do ultrassom. É um ultrassom que você passa um produto aqui e vai dando ali um estímulo na pele, entendeu? Então, por exemplo, a questão mesmo que eu falei, do bioestimulador de colágeno, por exemplo. Você pode fazer a aplicação do produto, né? E aí, durante um período ali, vai ter a ação dele e aí vai melhorar aquela espessura da pele, toda essa questão. Mas o ultrassom também ele vai ajudando, né? Por exemplo, empapada. Existe um aparelho que você vai fazendo ali, né, procedimento, ele vai ajudando a melhorar a questão da qualidade e diminuindo a papada mesmo do paciente, sabe? Eu acho que essa papada aqui tem jeito. Com certeza. Pra fazer uma lipo Com aqui. certeza. A senhora faz a minha lipo? Lipo de papada, doutor? Tô precisando de uma lipo de papada aqui. Também tô precisando de uma. Vamos já fazer. A gente pode conversar. Troca ali uma cânula. Não, mas eu falou sobre essa questão do bioestimulador de colágeno. Eu fico muito curioso com aquela canetinha. Eu vi uma canetinha, geralmente é dourada,
que tem parece uma cabeça de um tubarão martelo. É uma canetinha com a cabeça chata, assim, tipo um cilindrozinho na ponta. E aí ficam só esfregando aquele negócio no rosto, assim, do paciente. Eu não sei o que é aquilo. Eu sei que sempre aparece nos stories de como é o nome? De harmonizadores aí. Sabe qual é que eu tô falando? É um negocinho dourado, parece uma caneta, só que a ponta dela não é como se fosse uma caneta, ela continua e aí tem um Tzinho no ponto final. Eu não sei se Não tô entendendo. Não sei se o Igor consegue colocar aqui pra gente na imagem. Consegue botar aí pra gente, pesquisar por favor. Eu não sei o nome daquilo, mas é caneta de harmonização, acho o nome. Não é uma caneta, não é de escrever, obviamente, mas ela é, acho que seria pra... Introduz na pele? Não, ela só esfrega por cima. Acho que é de colágeno, alguma coisa de colágeno. Doutor Renan, eu acho que essa parte que você está falando, o que é confusão na cabeça de muitas pessoas também, é essa linha muito tênue que tem entre a parte de pessoal que trabalha com estética, com a parte de harmonização, né? Muito do que se prega como harmonização também, se faz com a parte do pessoal de esteticista, né? Tem muito, o que eu quero dizer, tem muito serviço de esteticistas que se vende como uma harmonização, ou que melhoraria a harmonização, e não tem muito a ver com isso, né? Então, eu já vi essas situações, como o Dr. Renan está falando, de misturar esses dois tipos de serviço. Serviço de harmonização com serviço de estética, né? Não que na minha cabeça eles não possam estar separados, mas assim, confunde um pouco o usuário, né? Assim, que profissional ele vai usar para ter aquele resultado que ele espera. É isso que eu tô falando? Na verdade, isso é um vibradorzinho. Que, por exemplo... Só não tá aparecendo na... Vai colocar. Coloca. Gente, vamos ver o que... Aí, doutor. Tem que só que quadrar ali. Não. O que é isso daí? É o que acontece. Pra mim é uma caneta. Não deixa de ser, né? Mas ele dá aquelas ondazinhas, entendeu? O que acontece? Quando a gente tá fazendo botox, por exemplo, às vezes o paciente é muito sensível e sente um certo incômodo. Então, assim, meio que a gente coloca aquele aparelho que dá uma vibração em uma região. Que não é isso. Esse. É esse? É esse, exatamente esse. Entendi. Né? Por exemplo, ó, essa pontinha aqui, ó. Quando você encosta na pele, ela tá vibrando. Entendeu? Então, o que acontece é que isso daí vai passar uma informação pro nosso cérebro, que a pessoa vai se associar a essa vibração e não vai desligar do incômodozinho que talvez ela possa sentir. Entendi. Então isso não é de fato é mais um... É um equipamento ali pra te ajudar no procedimento. Claro que você é anestesiado, né? Pra você ser o menos doloroso possível, menos incômodo possível. Mas você é anestesiada, aí passa ali um gelo ali na região pra dar potencializada e coloca esse equipamento que é pra pessoa desassociar ao incômodo que ela vai sentir em outra região. Por exemplo, se eu vou aplicar aqui na testa, eu vou colocar aqui do outro lado. Aí a pessoa meio que vai se associar. Doutora, seria uma forma de preparo para o procedimento. A gente usa na hora do procedimento. Exatamente na hora. Tanto que enquanto o paciente está aqui segurando, ou o auxiliar está segurando aqui, o equipamento nós estamos fazendo. Entendeu? Entendi. É mais ou menos que nem o tracionamento do tecido para sentir menos a punção para o anestésico, né? É uma técnica para desvio. Exatamente. Diminuir a dor, né? Exatamente. Assim, para desassociar a dor, né? Então, é basicamente isso. Show de bola. Ele é bem um vibradorzinho mesmo. Você aciona e ele fica... Entendi. Eu não sabia. De verdade, eu não sabia. Achei muito... De verdade, pensei que era sei lá, aplicava com isso. Parece uma carpulha, uma caneta, não sei. Não sabia o que era. Nunca... Eu tinha vergonha de perguntar. Da dentista que fazia lá na outra clínica. Mas legal. Voltando à cirurgia. Hoje. Então hoje a senhora se sente mais feliz, mais bem alocada na cirurgia, certo? Sim. No atendimento em si, no clínico geral, né?
clínico geral, na cirurgia. Ali o atendimento dentro da boca do paciente. Era isso que eu ia lhe perguntar. Não é porque só se sente bem na cirurgia, fazendo cirurgia onde se encontra de fato. O que eu ia lhe perguntar era se de fato só quer agora saber de cirurgia ou se ainda. Eu gosto de clinicar, eu amo ainda fazer restaurações, limpezas. Como é que tá essa situação? Porque, só para exemplificar, eu particularmente eu não gosto mais tanto da parte clínica. Por mim, se eu ficasse só extraindo, colocando implante, fazendo a instalação de implantes, tava perfeito, né? Tava ótimo. Eu amo cirurgia, então para mim, quanto mais cirurgias, para mim melhor, né? A parte clínica de ficar ali fazendo avaliação legal, mas a parte clínica de ficar restaurando, de ficar fazendo uma limpeza, alguma coisa assim, eu já tendo a passar para outro colega. Sim. Com a senhora é diferente? Ou gosta de fazer tudo? Não gosta só da parte de cirurgia hoje? Como é que tá essa situação? Não, então, até o momento eu ainda faço, né? Ainda faço ali as avaliações, limpeza, restauração, extração, prótese também. Mas assim, essa parte chega um momento ali que você quer ficar somente na sua área, né? Sim. Até porque eu ainda tô na especialização de implantodontia, finalizando já, graças a Deus. Mas até o momento eu ainda faço alguns atendimentos clínicos, sim. Agora, claro, vai chegar um momento que eu vou querer trabalhar somente na minha área, né? Até porque a demanda ainda, muitas pessoas me procuram ainda para fazer atendimento clínico, né? Um clareamento, uma prótese, principalmente o que as pessoas, mesmo que eu tente puxar ali para implanto, né? Ainda gosto Só que da tem prótese. pessoas que ainda tem um certo receio de cirurgia. A gente Sim. explica ali tudinho, pós, né? Pós e contras. Mas muitas pessoas ainda optam pela prótese, né? Então, Ainda não dá pra abrir mão, assim, né? ainda não dá para abrir mão. Até por conta do financeiro, Exatamente. né? A gente tem que se sustentar, então... Existe uma coisa que sempre vai vencer, que é o boleto, né? Então a gente tem que pagar. Exatamente. Eu sei E como são é que é. muitos, não são poucos, não. São muitos, vale lembrar que são sempre muitos, nunca é pouco. Porque eu tô perguntando isso, como eu falei, aqui na clínica a gente tem vários especialistas, né? E a senhora também como falou, a gente tá terminando agora a especialidade, né, em implanto, também vai se tornar já... Na verdade já é, né? Já faz, já pratica, então já é praticamente, né? Isso também já tá atuando como. Então, eu não sou muito fã, né? Aí a senhora também... não sei como é que é a experiência de cada um com relação a isso, né? Eu não gosto, porque eu já trabalhei muito com clínico, eu já fiquei realmente... Às vezes é cansativo, cansado, realmente, um pouco cansado. E assim como e você trabalha, e o retorno ali não... esse é o ponto. Essa que é a situação. O retorno é que não é tão importante, ou melhor, tão importante né? Não é tão grande quanto seria se fosse exatamente no que você é especialista. Até porque os valores agregados quando você cobra na sua especialidade é muito maior do que quando você cobra só na clínica que você não é o... Se bem que não existe especialista em clínica, né? Um tratamento só clínico normal. Existe especialista em restauração nas suas áreas, mas o atendimento no geral não tem, assim, um especialista, pronto, só o clínico geral, não tem. Mas assim como na medicina, por exemplo, o cardiologista só trata o coração, ele não vai... bateu o joelho, chega com o cardiologista pra perguntar, ele fala, irmão, não sei não, te vira lá, vai procurar um ortopedista que a situação é outra, eu sou coração. Claro, pode até saber, pode ter um conhecimento ali, mas não é a área dele de fato. E assim eu acredito que a gente vai acabar se tornando cada vez mais, como a senhora comentou agora, a cada vez mais com o passar do tempo, vai ficando mais nichado dentro da sua área, né? Até porque eu tô começando, né? Não deixa de estar começando ali. Então é toda aquela questão. Todo o início ali você vai persistindo. Então até... Tá migrando ainda, exatamente, né? tô migrando. Até eu ficar só na implanto mesmo. Até porque as pessoas me procuram, às vezes eu tento até encaminhar, né? Por exemplo, uma outra especialidade. Disse, olha, tá precisando fazer aqui uma orto. Aí eu tento levar o paciente, mas o paciente às vezes quer porque quer, seja eu. Sim. Entendeu? Então, é complicado. Cobra mais caro. Até pensei, será que eu vou ter que fazer orto mesmo? Então, eu já tive essa estratégia. O paciente às vezes não quer ir fazer um procedimento que... Canal, que eu tava falando que eu não gosto. Ele quer fazer o canal que tem que ser comigo porque ele só confia em mim. Eu falei, cara, não faço canal. Faço canal. Não, mas eu só confio em ti. Não faço canal. Não é a minha área. Eu posso... Tá bom, quer que eu faça?
eu vou fazer, mas eu vou revisar, vou estudar, vou pegar conselho, vou ter que me preparar para poder fazer uma coisa de qualidade em você, então eu vou te cobrar mais. Eu vou cobrar o dobro do que o outro fazia. Beleza? Ah, mas vai cobrar mais. Eu não faço, eu tô falando que eu não faço, eu vou ter que Sim. realmente revisar, vou ter que reestudar. Assim como eu faço na cirurgia. Eu faço, mas eu faço porque eu já gosto de fazer aquilo. Canal eu teria que estudar uma coisa que eu não gosto mais, que eu não faço, né? Eu Inclusive, acho que eu nunca gostei. eu gostava na faculdade, eu não achava ruim, gostava, mas depois também comecei a não gostar mais com o passar do tempo. Mas isso é até pegando um gancho disso que eu acabei de falar, eu acredito que a gente tem que estar sempre não se especializando, mas sempre revisando, atualizando, né? se atualizando, exatamente. Porque como a gente falou ainda agora, o Dr. Eric comentou, mas tem novidades, tem as coisas que aparecem no dia a dia. Todo dia a odontologia, a área da saúde no geral, todo santo dia aparece uma coisa nova pra gente fazer, pra gente trabalhar de alguma forma dentro da odontologia, então todo dia tem alguma coisa diferente. E aí vale a gente ficar vendo artigos científicos sempre, eventualmente, né? Hoje a senhora acompanha muito essa situação, artigos, tem sempre algum momento que tem que estudar. Como é que é a sua rotina com relação a isso? Da odontologia? Ou só simplesmente, não, eu confio nos meus estudos e não que eu vejo na pós-graduação e eu vou pro consultório Não, atender? com certeza a gente tem que estar se atualizando, né? Quem é da área da saúde, como você falou, todo dia tem uma novidade. Principalmente agora que estão migrando muito para a questão da odontologia digital. Então você tem que acompanhar, senão você fica para trás. Então eu busco sempre estar ali atualizando de certa forma, né? Com artigos, PubMed. Então artigos, tem muito, eu gosto também muito de fazer cursos, né? Esses cursinhos de atualização às vezes aparece, tem uma palestra ali, uma palestra aqui. Se eu tiver oportunidade de ir, eu vou. Até porque foi algo que durante a faculdade eu não tive muito essa oportunidade, né? Porque como eu trabalhava, tempo que eu tinha livre, né? Assim, fora da faculdade, eu estava trabalhando. Sim. Então, muitos colegas participavam de palestras, enfim. E eu não tinha essa oportunidade. Então, hoje, já que eu tenho um tempo disponível, eu vou e é bom, né? Porque a gente conhece novas Sim. coisas, a gente aprende também. Hoje então, que tem tempo e dinheiro, né? Que a senhora já tá rica, graças a Deus. recebo. Se você Um implante por semana. está profetizando, quem sou eu para dizer Claro, que não? não. Né? É um Então, implante por semana, amém. no mínimo, no mês mais fraco, você fez um implante por semana. Tenho certeza que. Amém. Não, mas aqui quem tá bem mesmo é o Vitor. Mas não vou deixar isso pra lá, que é o nosso patrão aqui, né, patrão? Nosso patrão. Doutora, como é que foi com relação. A senhora é casada, certo? Sou casada. Como é que é com relação ao seu marido e à odontologia? Ele tem problemas, assim, com relação ao odonto? Você sai pra trabalhar e, por exemplo, atender... Porque eu sei... Por que eu tô perguntando isso? Porque eu vejo que a senhora atende muitos horários alternativos também. Sábado à tarde, às vezes até à noite, né? Tem alguns atendimentos. Sim. Como é que é com relação ao seu marido? Porque a gente sabe que tem alguns tabus, né? Uhum. Tem gente que, enfim... Homens, hoje em dia, a sociedade é perigosa, a gente não sabe quem tá acontecendo. Eu já tive experiência no consultório com uma outra colega que foi atender um rapaz que ela não conhecia, mas era um horário... Ela atendia à noite, então era assim, umas 7, 8 horas da noite, e ela se sentiu muito desconfortável com ele, e aí não quis mais atender, quis trocar horário comigo pra atender ele durante o dia, que era mais seguro pra ela, que tinha alguém pra estar lá acompanhando. Como é que é, assim, a sua realidade e como seu marido vê essa situação? Se ele tem pra ele tá tranquilo, ele não teve problema nenhum nisso, assim? Por conta dos horários alternativos que Não. eventualmente a senhora atende. Na verdade, a questão dos horários é assim, eu deixo muito aberto para o paciente, né? Uhum. Claro que aqui a gente tem uma agenda, a gente trabalha com agenda. Então, eu sempre pergunto quando alguém me procura para atendimento. Eu disse, qual a sua preferência de horário? Eu posso tal dia, tal horário. Verifico se tem disponibilidade, a gente marca. Não seria uma questão assim do meu marido, até porque ele me deixa muito à vontade em relação a isso, Maravilha. sabe? Agora, claro, tem toda uma dinâmica, né? Casado, um carro, então tem toda uma dinâmica pra gente fazer isso, até porque ele trabalha e nós trabalhamos em horários diferentes. Então, se o paciente aparecer, quero tal dia, não tem um problema não. Agora, claro, né? Por exemplo, essa questão que tu falou do atendimento à noite, que a colega não se sentiu à vontade. Já aconteceu comigo também. Uma vez, uma pessoa que eu não conhecia apareceu, né? Uma indicação apareceu. Quero marcar atendimento com você tal dia. Cara, aí não tinha foto do paciente. Só me deu o nome. Eu
eu vou logo faço logo uma pesquisa, né? Pra Sim. tentar ver e tal. Aí eu fiquei assim, meio cabreira. Eu disse, olha, eu vou marcar o senhor, eu marquei de manhã. Aí peguei com meu marido, tava em horário livre, né? Eu disse, eu preciso que você vá comigo, me acompanhe, porque eu vou atender uma pessoa que eu não conheço. Não sei, né? É um homem. Então, foi o que eu fiz. Aí ele veio comigo, me acompanhou tudinho, me atendi. Rapaz, foi um atendimento tranquilo, graças a Deus me respeitou, não teve nenhuma alteração, não. Mas, claro, a gente não deixa de ter um pé atrás ali, né? Até porque eu atendo muitas pessoas, por exemplo, amigos, colegas, ali, pessoas que estão ali ao meu redor. Claro, atendo umas pessoas desconhecidas? Atendo. Assim, desconhecida que hoje a gente já tem uma intimidade, mas assim, que a gente teve já um primeiro contato, né? Sim. Mas realmente a gente tem que ter todo o cuidado possível. Uma vez um outro rapaz, eu só tenho um horário disponível à noite. Eu tentando jogar ele pra amanhã. Aí é assim, eu disse, meu Deus. E à noite meu marido trabalha. Eu disse, tá, vamos tentar. Aí tentei agendar, só que ele não veio. Ele não foi pro atendimento. Aí tentei remarcar, ele também não. Eu disse, bom, não era pra ser. Era, alguma coisa já tava errada. Não era pra ser, mas eu também fico muito receosa, né? Não, E mas isso. realmente é complicado, ainda mais pro público feminino. Por conta disso, por conta do perigo mesmo, Exatamente. né? É complicado e eu lembro que quando eu trabalhava no centro, eu cheguei a atender muitos garotas de programa, eu atendia garotas de programa e usuários de drogas, traficantes eu também atendi na época do centro, é centro. E aparecer lá a gente ia atender, né? Na minha época, logo depois de formado, clínica popular era isso. Praticamente era isso. O que entrou, também. você entra. O que entrou lá, você atende, né? E aí eu atendia com relação a garotas de programa, por exemplo. Às vezes ficava me assediando mesmo. E aí, eu doutor e tal, né? Sempre tinha um negócio assim. Comigo, que eu sou homem. Pra mim, não tem tanto. Pra mulher, todo homem é um perigo. A gente sabe, a realidade do mundo hoje é assim, infelizmente. Todo homem é um potencial perigo para as mulheres, né? Então, Aconteceu com uma colega minha, né, na clínica que eu trabalhava. Um paciente chegou lá com ela e começou assim, cara de pau, falar sobre ela. Aí ela não estava se sentindo bem, ela disse, desculpa, só um minuto. Saiu e falou, olha, eu não tenho. Tá me assediando, tá falando isso. As coisas assim, bem pesadas, sabe? Aí ela chorou, ela ficou assim muito mal. abalou o psicológico demais, demais. Acabou ali o dia dela. E talvez não só o dia, talvez por mais tempo. O trauma que fica, né? Exatamente, assim, eu disse, meu Deus, como uma pessoa tão cara de pau desse jeito. Sim. Aí foi horrível, esse dia foi horrível. Mas assim, comigo, graças a Deus, nunca aconteceu. Mas assim, eu tenho muito cuidado mesmo. Sou muito cabreira com muitas coisas, então... Não, eu tinha um paciente nessa época, inclusive, que ele era travesti. Né? Ele era um homem que se vestia de mulher ali e morava ali pela região, uma coisa assim, né? E eventualmente vinha fazer o acompanhamento dele comigo, lá na clínica. E ele, na segunda consulta, criou uma intimidade comigo de uma forma assim que ele abriu o celular, eu fazendo o procedimento aqui, acho que era, não lembro o que era, mas foi um procedimento na boca dele que demorou um tempinho mais. E ele mexendo, pegou o celular pra mexer e tudo mais. E olha, meu namorado mandando foto pra mim, e aí olha o que eu vou mandar pra ele. E me mostrando a foto dele, tipo, fazendo pose, semi-nu, assim. Sabe? Tipo, mostrando. E aí eu não queria ver isso, desculpa, mas... E aí mostrava a conversa, olha que ele fica me mandando, olha que eu mando e tal. Olha esse outro e tal. Né? E forçando, mas de um jeito que eu não queria ver a exposição dele, eu não queria ver. E depois da outra... E eu sentia às vezes, quando, nossa, você é bonito, né? Lá, que legal. Eu sentia um assédio também, né? E, cara, é estranho. Pra homem é muito raro de acontecer, mas se acontece, comigo, com homem também, e com mulher é muito mais. A gente sabe disso. Minha mulher comenta comigo muitas coisas também. Ela não é da odontologia, ela é da engenharia, mas com ela também tem, né? Mas com mulher no geral, o homem é complicado por conta disso, né? Às vezes não se controla e a mulher acaba sofrendo por causa disso. E tem... Você falou de falando besteira. Agora, chegou um comentário pra mim lá, o cara foi falar que, não tinha necessidade dele falar. Ele falou, uma dentista muito bonita veio falar que meu dente precisava de canal. Qual é a necessidade dele falar que a dentista é muito bonita? Assim, não é um problema? Não, mas se ele falou aquilo num comentário aleatório pra mim, por que ele não... o que ele deve ter falado ou feito na hora da consulta?
O que se ele ficou encarando o olho no olho da dentista na hora da consulta e deixou Ele era ela... bem psicopata, né? É, a dentista em cima dele, assim, atendendo, e ele com um olhão assim arregalado pra ela, ou se encostou meio que sem querer, porque a gente sabe, eu já ouvi relatos também de acontecer isso. Já aconteceu alguma coisa do gênero, assim, com a senhora? De paciente mais engraçadinho, se, sei lá, fazer alguma coisa que não deveria ter feito? Já aconteceu. Uma É. vez eu tava atendendo um paciente, e aí aquele atendimento, sabe, tranquilo. Aí ele me falou assim, doutora, você pode abaixar a máscara porque eu ia conhecer o seu rosto. Nossa! Porque se eu te encontrar por aí, eu quero poder cumprimentar. Hum. Eu disse, ah, tá. Eu fiquei toda sem jeito. Aí eu saí da sala e depois eu disse, cara, uma hora eu vou ter que baixar. Porque eu tava durante o atendimento, né? Uma hora eu vou ter que baixar pra falar com ele. E aí terminei, dei as orientações, tudinho. Tudo com máscara, né? É. Aí fui baixar, né? Pra falar. Cara, ele parou assim pra mim e ficou... Nossa, você é muito lindo. Eu disse, meu Deus, eu fiquei morrendo de vergonha. Aí... Meu Deus. Ai, morri nesse dia. Aí... Mas ele não fez nada. Não fez nada. Só ficou falando e insistindo em algumas coisas. Menos mal. E eu fui anotar alguma coisa, assim, no receituário, né, e tal. Aí ele ficou olhando e... Aí só me elogiava. Aí falou da cor do meu esmalte e tal. Aí eu fazia de tudo pra despachar ele. Vergonha na cara ele não tinha, né? É. Espero que ele não assista isso, porque eu vou ficar com mais vergonha ainda. Mas Não. foi isso, entendeu? E aí ele já... Se ele assistir, saiba que você incomodou a doutora. E aí eu postava alguma coisa, ele sempre comentava também, assim. Tal. Mas eu sempre deixava ali bem claro, né? Uhum. O meu atendimento profissional, até porque eu também não posso destratar completamente uma pessoa, Sim. né? Mas eu tentava ser, assim, o mais Profissional mesmo, possível, né? Porque era o que estava sendo exatamente, ali. deixava tudo muito claro. Até porque eu sou casada também, né, gente? Então, Sim. é isso. Você não tá ali pra procurar, né? Exatamente. O máximo que eu tive foi essa insistência, Sim. né? Ali, ficar falando das coisas e tal. O máximo. Mas, assim, Uhum. algo além, eu acho, assim, por eu ter uma postura, assim, muito séria, né? Quem não me conhece, olha pra mim, essa menina cara de enjoada, tem isso. Já tem um pré-julgamento, né? Mas é porque realmente é o meu jeito. Eu sou uma pessoa muito séria. Quem não me conhece já tem uma visão de mim. Aham. Então eu acho que essa minha postura muito séria já deixa já afasta, né? Sim. Algumas coisas, assim, algumas piadinhas, algumas... Então eu acredito que seja isso. A senhora é séria mesmo no seu dia a dia? Em casa? Sou. Em casa Sou. tende Assim, a ser. claro, ali com os amigos, né? A gente é algo mais descontraído. Mas eu sou, assim, muito, muito tranquila. Eu não gosto de negócio de festa. Agora não é a pessoa do círculo de ficar sendo a Não. piadinha, de ser a que chama a atenção pra si, não, né? Não. Ih, tá longe de mim. Eu sou uma pessoa muito tímida. Por incrível que pareça, né? Eu sou muito tranquila. Retorno aí. Não é porque ele tá cutucando ali. Eu Não. sou uma pessoa muito tranquila, assim, tímida na minha, né? Séria. Então, acho que o máximo ali... bora sair e tal. Tem algumas amigas, a gente sai, a gente ri, brinca e tal. Mas passo daqui, sabe? Então, tranquilo. Então, essa situação de ser mais séria acaba passando uma imagem mais profissional. Então, claro, não é uma coisa treinar, você já traz de casa, né? Eu tive que treinar, porque desde assim, quando eu era mais novo, minha mãe sempre falava, sempre brigou muito comigo. Por vários motivos. Minha mãe assistia isso aqui, ela sabe que ela sempre brigou comigo, quebrou muitas vassouras na minha costa. Conselho tutelar, não precisa ir lá, tá tudo certo, eu não tô morto, não tem nada. Mas ela sempre me brigou muito pra questão, tu tem que ser educado, tem que falar com todo mundo, e sempre frisou muito essa questão, educação. E, ao meu ver, eu sempre também entendi isso muito como gentileza, eu sempre fui muito cordial e gentil muito com as pessoas, muito mesmo. Então, eu sempre, diferente da nossa geração, nossa realidade de hoje, a gente vê jovens, adolescentes hoje em dia não querem falar com ninguém. Chegam, entram numa sala, tem 5 pessoas. Senta no cantinho dele, não fala nem bom dia. É só senta e fica lá. Aí pega o celular e fica lá no Instagram. Eu sempre, quando eu chego num ambiente, eu saio, opa, bom dia, tudo bem? Aperta a mão se for o caso, se for, vejo que é uma pessoa que tá disposta a isso, aperta a mão, cumprimento mesmo. E aí, tudo bem? Ô, você quer uma água, um café? Posso te ajudar? Eu sempre fui assim, sempre.
não importa o local. E isso sempre atraiu muito a atenção das pessoas mais velhas, né? As senhorinhas. Então, o Dr. Eric sabe que eventualmente aparecem senhorinhas pra gente atender aqui, que elas... Eu gosto. Então, elas são Tem sempre... muitas histórias pra contar. São sempre... Então, muitas histórias, muitas. Comentam, conversam. E comigo, elas sempre... começa a ver meu jeito aí, elogia e fala bem e brinca comigo. Sim, pare com isso. E aí falam bem, ficam assim. Eu não vou dizer cantando, não é como se fosse, entendeu? De alguma forma. Minha esposa sabe disso, ela vê, ela fala, tu é muito dado para as pessoas. Ela não acredita. Aliás, ninguém acredita quando eu falo que eu sou tímido, porque eu sou muito dado, mas eu sou educado por conta da minha mãe. Ela sempre brigou muito comigo, então eu tendo a ser assim com as pessoas, né? E a senhora acabou de falar, eu tenho que ser muito mais profissional. Então, eu não consigo imaginar a realidade de vocês, dentistas mulheres, porque ao mesmo tempo tem que ser simpático, por ser dentista, tudinho, mas se ficar simpático demais, o paciente acaba confundindo. Já entende errado. Já entende de uma forma errada. Então, isso é uma linha muito tênue, né? Que você não pode... Você ficar forçando muito, fica chata, e aí o paciente não quer voltar, mas se ficar muito dado, o paciente confunde com... É minha amiguinha, né? É muito complicado isso. Mas, rapaz, quanto tempo que a gente tá aqui já, Igor? Eita, rapaz, passou que eu nem vi. Maravilha. Doutora, a senhora tem algum recado para deixar aí pra esse pessoal que tá ali assistindo agora, nesse momento? Tem alguma coisa que a senhora queira deixar aí um recado seu mesmo para as pessoas? Tem alguma coisa que queira falar? Alguma dica? Principalmente para quem tá pensando em entrar na faculdade, ou pelo menos para quem está se formando agora, com a sua experiência agora já 3 anos de formada, de pós-graduação que está terminando agora, tem alguma coisa que a senhora queira deixar para as pessoas? Olha, eu acho que uma coisa que você comentou agora a respeito de ser muito educada e tal, lembrei que eu era uma pessoa muito introvertida, muito a minha, né? Eu quase não falava com ninguém também, e o que me ajudou muito nisso foi começar a trabalhar. Trabalho desde novinha, desde 14 anos, sempre trabalhei. Então, isso foi uma coisa que me ajudou muito a lidar com o público, com as pessoas. Então, por exemplo, hoje eu consigo me sair de uma situação, né, aqui conversa e tal, mesmo ainda sendo um pouco tímida, mas eu já sou mais comunicativa. Eu já tenho mais essa questão da educação, claro. E uma coisa que eu posso deixar para as pessoas em relação a isso e com a faculdade de odontologia, né, para quem está começando, você sempre procurar estar ali na área. Se você acha que se identifica com a odontologia, tenta ali um estágio, um trabalho ali de auxiliar. Né, para viver aquilo, né, para viver aquele momento e ver se realmente é aquilo que você quer. E aí você entra. Quando você entrar, você vai se apaixonar. A odontologia ela é muito linda, né? Eu vejo assim cada resultado. Só o fato de você, imagina só uma pessoa que eu atendi pacientes que não sorriam. Por mais simples, é uma coisa assim tão simples você dar um sorriso. E quantas pessoas se privam disso porque tem vergonha, porque passou por alguma situação. Exatamente. Então, uma vez eu atendi um paciente e nós devolvemos o sorriso dele. Cara, ele só tirava foto rindo. E eu olhava, acompanhava aquilo no stories, né? Depois do procedimento. Depois do procedimento. Eu acompanhava aquilo, eu ficava, sabe assim, satisfeita. Aquela sensação de dever cumprido, dever cumprido, exatamente. De me sentir dentista, me sentir assim, sabe, em êxtase. Porque realmente não tem nada melhor do que você poder ajudar uma pessoa, né? E devolver aquilo que para muitas pessoas é tão simples. Ah, vou aqui dar um sorriso. Mas quantas pessoas não podem nem fazer isso? Porque não tem um dente, porque tá legal, tá insatisfeito. Então, se você quer fazer uma faculdade, não é questão de financeiro, são pedras, né? Pedras que vão aparecendo no caminho, mas que nada disso vai te impedir se você persistir. Então, persista. Né? Na odontologia, ela é linda. Qualquer coisa que apareça ali no meio do caminho, é como na vida, né? Na vida, nunca nada é perfeito. Então, sempre vai ter um problema. Sempre vai ter alguma coisinha. Mas o importante é que você começou uma coisa, vá até o fim. E se for na odontologia, melhor ainda. Se você tem um sonho, né? Lute por ele. Claro que nem todo mundo vai gostar, nem todo mundo vai amar a odontologia, mas a chance de gostar é grande. Porque... É importante você fazer um estágio, você fazer... tudo aquilo vai agregando, né? Então, é importante você ter esse contato.
Exato. Inclusive, é o que muitos estudantes de odonto fazem. De fato, isso. Muita gente faz. Não tem condição de fazer odontologia ainda. Aí o que eles fazem? É o mais próximo que eles conseguem fazer no momento. É entrar num técnico de saúde bucal, fazer um auxiliar em saúde bucal também. E aí ficam trabalhando na área e, paralelamente a isso, estudando. Né? Exatamente. Canso de ver isso. Hoje mesmo, nas outras clínicas que eu tô, praticamente todo auxiliar era estudante de odonto. E é bom isso, é bom porque você vai vivendo aquele cotidiano, né, de como saber lidar com o paciente, sua postura, tudo isso. Então vai sendo ali, vai te moldando, né, no decorrer do tempo. E quando você formar, já está preparada. E você vai vendo ali, às vezes, na experiência do dia a dia, já vai, olha, acho que essa área aqui me interessa. Exatamente. Seja cirurgia, seja harmonização, seja canal, porque você vai auxiliar vários especialistas, geralmente, várias especialidades, né, normalmente ali, você acaba podendo gostar de alguma delas. Né? Olha, poxa, eu fiquei apaixonado por canal. Já sabe que quando você entrar na faculdade, você vai ter a sua experiência com o endo. Exatamente. E aí, se for de fato aquilo, você já tem uma ideia para onde seguir. Né? Como o Dr. Eric tinha comentado na última entrevista aqui com ele já entrou na odonto certo que era cirurgia. Desde sempre. Desde sempre já sabia que era cirurgia, então tudo que ele estudava era com um olhar de cirurgia. Exatamente. Porque ele já tinha ali, né, uma ideia. Exato. As pessoas entram e não sabem, né? Como eu, por exemplo. Eu entrei, mas que a grande maioria das pessoas não sabem, né? O que tu vai... Tem que saber. Tipo, cara, no primeiro período, as pessoas, mas tu tem que saber. Eu disse, gente, eu não quero me frustrar, né? Tipo assim, claro, eu tinha uma ideia do que eu queria, como eu gostava de auxiliar a cirurgia. Então eu sabia que eu gostava, mas eu queria ver se eu não ia me apaixonar por uma outra área. Pediatria, né? Então, é um assunto peculiar aí, que, né? Deixa quieto, pediatria. Mas é isso, sabe? Então, fui levando a faculdade ali e no meio do caminho eu realmente decidi. Eu disse, olha, é realmente isso que eu quero. Tentei mudar ali, mas realmente é bom você ter uma base, né? Anteriormente. Você tem uma ideia, viu o que é aquilo e você tem uma certeza maior que você não tá no caminho errado, né? Então, realmente, muita gente faz isso hoje, eu vejo isso constantemente. Auxiliar na área que você tá para você ter certeza se de fato é aquilo. Eu acho que é uma dica realmente muito boa mesmo, muito boa mesmo. Mas bom, eu acho que o papo já tá chegando ao fim, já temos aqui agora 1h e... Eu achei que a gente não fosse passar de 30 minutos. Olha aí, tá vendo? Olha aí, ó. Quase 1h30 tá chegando, né? Olha aí, ó. Falou que tava nervosa, nem parece, olha aí. Tava nervosa, tá vendo? Consigo controlar minhas emoções. Tá vendo? Perfeito. Então, muito obrigado, doutora. Muito obrigado pela conversa aqui com a gente. Eu que agradeço pelo convite. Nada, você tá convidado sempre que quiser vir aparecer, se quiser assistir, se quiser conversar, se quiser... Olha, eu quero trazer um negócio novo aqui, novidades da sua área, se quiser mostrar... eu me formei, tô aqui, quero meu diploma com o implante. Se quiser, tá super convidado sempre a estar aqui conosco, trazer um troféu aí, que o pessoal tava pedindo já troféu, né? Pronto, pode trazer o que for, tá sempre convidado, é um prazer tê-lo aqui conosco. Muito obrigado mesmo por contar a sua história, compartilhar um pouco dela. Claro que tem muita coisa aí que a gente não conversou, que não foi contada aqui. Sempre tem alguma coisa, né? Então, fica sempre convite para as próximas vezes. Se quiser vir compartilhar alguma coisa, tá disposto aqui. O Vitor vai comprar um almoço no Picanha Mania pra gente, que ele falou, que já tá no horário do almoço, né, Vitor? Olha aí, prometeu, ao vivo. Promessa é dívida, hein? Prometeu. Maravilha. Muito obrigado a você que está nos acompanhando até agora, nesse momento, com o microfone novo, que, gente, a gente está muito feliz de verdade com essa chegada, foi muito esperada, tá? Foi muito braço, o microfone tá maravilhoso pra gente aqui, a experiência. Eu espero que... estrear. Foi muito bom. Obrigado por ter estreado com a gente, parabéns por ter conseguido fazer aqui com a gente. Acompanhe o nosso canal, continue acompanhando que todas as quartas-feiras, às 20 horas, estamos lançando episódios novos. Aqui embaixo vão ter na descrição vão ter algumas informações adicionais, uns links, tá bom? Não se esqueça de, por favor, se curtiu a conversa, deixe o seu like, tá bom? Deixe um comentário, elogie a doutora, fale aqui embaixo coisas que são boas, deixe suas críticas, guarde pra você. Brincadeira, pode criticar também, não tem problema. Fale o que você quiser aqui embaixo no comentário, tá? Mas, por favor, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para continuar sempre acompanhando os vídeos que vão ser lançados todos os dias, praticamente. Aqui a gente vai estar lançando um corte, que seja, mas vídeo novo é quarta-feira,
Toda quarta-feira às 20 horas vai estar sendo uma entrevista com uma pessoa nova aqui, beleza? Muito obrigado, fique com Deus e até mais.